Vamos lá, gente. Vamos conferir agora a parte 2 aqui do polêmico iceberg do Brasileirão. Parte 2 lá do canal do Storybook Futebol. Mais delongas, 3, 2, 1. E bora conferir aqui. A mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos seguir nossa jornada explorando o polêmico iceberg do Campeonato Brasileiro. Essa é a tão esperada parte 2 do vídeo. Se você ainda não viu a parte 1, recomendo fortemente que assista. Nela, nós falamos das duas primeiras camadas, as mais tranquilas. Nessa parte 2, vamos dissecar as camadas 3 e 4, quando a coisa começa a ficar séria, para então finalmente deixar a última camada para a versão completa do vídeo. Queria aproveitar para agradecer vocês pelo feedback da primeira parte. Ela foi muito bem, teve muito comentário positivo, uma galera reagiu ao vídeo e, portanto, o canal foi apresentado para muita gente nova. Então, se você não conhecia o trabalho, seja muito bem-vindo. Por aqui temos um vídeo por mês, geralmente no dia 16. E se você gostou da parte 1, tenho certeza que vai adorar o que vem por aí. Mas primeiro, já me recomendaram aqui no caso de eu reagir a esse vídeo aqui, ó. Os clássicos mais violentos do futebol. Vamos pegar um dia, a gente vai reagir esse vídeo dele aqui também, tá? confere aí se você está inscrito no canal, porque muita gente assiste os vídeos, mas não percebe que ainda não é inscrito. E é bom porque aí você garante que você não vai perder a próxima parte, com a camada 5. Então, recado dado, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Vamos embora. Dá um deixar aqui logo o like. Águas médias, vamos lá. Grêmio subindo Em em 1991, nono? o Grêmio caiu para a segunda divisão. Ele tentou virar a mesa, mas não rolou. Era a primeira vez que um time grande era rebaixado de fato. Foi então que a CBF entrou em ação e decidiu mudar o regulamento da Série B. Desde 88, apenas 2 equipes subiram, mas para 93, eles acharam que tinham poucos times na primeira divisão, então decidiram que subiriam os primeiros 12 times. Como assim? 12 times. O Grêmio tava no meio também. Olha que curiosidade pra saber. O Grêmio já tá. Começamos com ver meu time aqui no meio dessa história toda. Vamos ver o que tá acontecendo E o aqui. Grêmio acabou se beneficiando dessa mudança de regulamento. Ele conseguiu pegar a última vaga de acesso do seu grupo na primeira fase. E missão cumprida. Estava de volta à primeira divisão, mesmo em nono lugar. Há relatos que dizem que o Grêmio tirou o pé na segunda fase porque já tinha subido e por isso ficou tão mal na tabela geral. Mas o fato é que em 1992 o Grêmio subiu da segunda divisão na nona colocação. Rapaz. Curitiba campeão com saldo O negativo. Campeonato Brasileiro de 1985 teve uma classificação final um tanto exótica. O top 8 era formado por Coritiba, Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Sport, Ponte Preta, Ceará e Joinville. Caramba. Além disso, outra coisa que chama atenção é que o campeão Coritiba só ganhou 12 das 29 partidas disputadas. Um aproveitamento menor que todos os outros times do top 8. Todos. Nossa. E pior, com saldo negativo. O time ao longo da campanha sofreu mais gols do que marcou, e mesmo assim foi campeão. Como que foi campeão desse jeito? A final foi entre Coritiba e Bangu, que montou um forte time graças à grana investida pelo bicheiro Castor de Andrade, que tinha muita influência na zona oeste do Rio, também sendo patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E o Bangu era bem favorito, tanto pela campanha, quanto por decidir a final no Maracanã lotado com as torcidas dos outros times cariocas torcendo pelo Bangu. Mas o título acabou sendo decidido nos pênaltis com a vitória do Coxa. Caramba. Destaque para os nomes dos batedores do Bangu: Gilson Gênio, Pingo, Baby e Ado. Mas aí você me pergunta como o Coritiba conseguiu ser campeão com esses números. Então, grande parte dessas derrotas foram na primeira fase, quando era um grupo de 10 times que jogavam turno e retorno. Caramba. Os campeões de cada turno avançavam de fase. E nesse primeiro turno, o Coritiba ficou em 8º lugar, ou seja, foi muito mal. Mas conseguiu passar independente do péssimo início, pois ganhou o segundo turno. Caramba. Faz todo sentido. Gol mais rápido da história. Pelo Brasileirão de 1989, o atacante Nivaldo do Náutico precisou de apenas 8 segundos para abrir o placar contra o Atlético Mineiro e marcar o gol mais rápido na história dos campeonatos brasileiros. Esse feito foi igualado 19 anos depois, em 2008, quando Dinei do Vitória marcou com 8 segundos de jogo
contra a Portuguesa no Canindé. Esse gol tem o detalhe que foi a Portuguesa quem começou com a bola, e mesmo assim conseguiu levar o gol em 8 segundos. Caramba. Realmente impressionante. Faz sentido mesmo. Ah, esse aqui eu sei, esse aqui eu tô ligado. Já viram até meme isso aqui, inclusive. Nas oitavas da Série D de 2013, Aparecidense e Tupi empatavam em 2-2. O resultado classificava a equipe goiana, que tentava resistir à pressão dos mineiros. Até que aos 44 do segundo tempo, o Tupi tem a chance do jogo. O atacante tira do goleiro e quando a bola ia entrando, o massagista entra em campo e impede o gol. Na sobra, o jogador empurra a bola pro gol vazio, mas o massagista tira de novo em cima da linha. Depois, eu tô ligado nisso ele aqui. apanha feio, ele pega suas coisas e sai correndo desesperadamente pro vestiário. Por mais absurdo que pareça, esse lance eliminaria o Tupi e a Aparecidense terminaria o jogo classificada. Nossa. Porém, a equipe mineira aciona o Tribunal de Justiça Desportiva, onde foram representados pelo advogado do Fluminense. É sério, é uma curiosidade, não é uma piada. Nossa, meu amigo. Faz todo sentido, velho. Olha só, advogado do Tupi é o mesmo do Fluminense. Ai, mano, não dá, velho, não dá. Brasileiro é foda. Eles realmente foram. E conseguiram reverter a situação, eliminando a Aparecidense do campeonato e classificando o time de Juiz de Fora, que conseguiria subir de divisão. O massagista chamado Esquerdinha, pivô de toda essa confusão, foi punido com a suspensão de 24 partidas e multa de R$500. É, faz sentido. Jogo dos coletes. Pela sexta rodada do Brasileirão 2005, o Coritiba recebia o Juventude no Couto Pereira. Mas o destaque não foi para a belíssima vitória do Ju, e sim para os uniformes. O Coritiba entrava em campo com sua tradicional camisa branca com 2 faixas horizontais verdes na altura do escudo, enquanto a equipe de Caxias também vinha com seu uniforme titular, listrado em verde e branco. E quando as equipes sobem para o campo, percebem a semelhança nos kits. Nossa. Foi então que o juiz pediu para que a equipe gaúcha trocasse o uniforme. Mas eles não tinham viajado para Curitiba com sua segunda camisa. E o segundo uniforme do Coxa não era uma opção, porque também era listrado em verde e branco. Por isso, o Juventude teve que improvisar seus coletes azuis e usar eles sobre a camisa. E detalhe, tiveram que recortar um quadrado na parte de trás para que se pudesse ver o número dos jogadores. Meu amigo. No treino, os jaconeiros venceram por 2-1 fora de casa e se mantiveram como o único time invicto no campeonato até aquele momento. Caramba. Caso Na Icasa. Série B de 2013, o Icasa fez uma excelente campanha, ficando a apenas 1 ponto do acesso. Caramba. Porém, o quarto colocado Figueirense escalou um jogador irregular. Isso aconteceu por conta de um erro no registro da CBF, que permitiu com que o Figueirense escalasse o jogador. Com isso, o Icasa foi ao STJD para tentar tirar os pontos do Figueirense e, por consequência, ganhar a vaga na primeira divisão. E o time cearense venceu todas as instâncias no tribunal, mas a CBF não deu a vaga, alegando que o clube tinha entrado com a ação depois do prazo. Afinal, a escalação aconteceu na segunda rodada da Série B de 2013 e o Icasa só entrou com a ação em fevereiro de 2014. E isso gerou uma longa batalha jurídica que se estendeu por anos e anos e terminou com a CBF sendo obrigada a pagar uma indenização que gira em torno de 52 milhões de reais ao time do Cariri. Mas essa indenização ainda não foi paga e as partes tentam negociar. Enquanto isso, o Icasa nunca mais conseguiu bons resultados e hoje nem Série D vem disputando. Nossa, mano, isso aqui faz o mesmo caso que aconteceu com a questão da Portuguesa de 2013. Que eu lembro, tem alguns casos que eu lembro, gente. Tem alguns casos eu lembro, outros casos eu não chego a lembrar no caso. Mas esse aqui é quase semelhante ao da Portuguesa, que da Portuguesa que escalou um jogo irregular, depois o Fluminense se pegou, não sei o que. Na parte 1 tem essa parte que até expliquei, inclusive, naquela parte daqui, já deve ter lembrado, inclusive. Estamos criando um monstro. Pelo Campeonato Brasileiro de 2010, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 4-2. Em determinado momento do jogo, Neymar sofre um pênalti. Ele pega a bola para bater, mas o técnico do Peixe, Dorival Júnior, ordenou que o atacante Marcel cobrasse o penal. E por isso Neymar ficou revoltado, trocando xingamentos com o próprio técnico e com o capitão do time no meio do jogo.
Detalhe, no Campeonato Brasileiro daquele ano, Neymar tinha batido 6 pênaltis e perdido 3. Mas a frase marcante que dá título ao tópico foi dita pelo técnico adversário, René Simões. Abre aspas. Estou extremamente decepcionado. Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Tá na hora de alguém educar esse rapaz. Ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Essa treta culminou na demissão de Dorival na semana seguinte, pois o técnico teria barrado a jovem estrela do clássico contra o Corinthians, sem o aval da diretoria, que optou por encerrar o vínculo com o treinador, mesmo com 65% de aproveitamento. Nossa. Eu tô ligado desse caso que teve. O Dori foi o René Simões que deu essa declaração. E na opinião de vocês acham que ele estava certo, estava errado? Eu não vou opinar aqui, eu já preciso opinar. Diga nos comentários aí, gente. Os estados do Acre, Amapá, Rondônia... Olha meu estado ali, velho. Nunca tiveram um representante na elite do futebol brasileiro. E desses 5, apenas o Acre teve em algum momento equipes disputando a Série B, em 4 oportunidades, com Independência e Rio Branco. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês aqui, uma crítica construtiva ao estado da Amapá, um estado que eu nasci, o estado que eu vivo aqui hoje. Por que não tem representante no futebol brasileiro? Porque os caras daqui não investem, não tem incentivo, não incentivam os atletas, não tem dinheiro. E sem incentivo, vai jogar o quê? Não tem incentivo, cara. Eu fico extremamente triste em ver que o estado que eu não tem incentivo para futebol, inclusive. Não tem incentivo. Se tivesse incentivo, se tivesse como incentivar essa galera aqui daqui a jogar bola, teríamos representantes na Série C ou até na Série B, inclusive. Se teríamos feito histórico ver algum time do nosso estado aqui numa segunda divisão ou numa terceira divisão, seria legal de ver. Mas não temos aqui, não tem investimento do poder os times aqui para conseguir contratar atleta, para ter coisa de tudo. Já vi muitos casos sobre isso aqui, que tipo, tem gente que não tem dinheiro nem para comprar uma chuteira para treinar um time daqui, porque não tem investimento. E aí o futebol daqui do estado é uma grande lasca por conta disso, porque não tem investimento do poder aqui. Na penúltima rodada da Série A de 2007, o Corinthians recebia o Vasco em casa, tentando desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento. Quando o jogo estava 0-0, o atacante boliviano Arce perdeu uma chance clara e o narrador da Rádio 105 FM não se segurou e mandou essa aspa. Bruno Otávio soltou na esquerda para Everton. Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce. Nossa, tô ligado. Pelo amor de Deus, impressionante, o cara bola o gol, o cara chuta a bola no tobogã. O cara bola o gol, ele chuta no tobogã. Anos depois, Arce disse que perdoou o narrador pela fala e levou no bom humor. A questão é se a torcida corintiana perdoou ele pelo chute que poderia ter salvo o Corinthians do rebaixamento. Nossa, o Vasco ganhou esse jogo, inclusive. Agora se consagra. Mais uma de 2007 envolvendo o Corinthians. Nossa. Dessa vez, na 27ª rodada. Quando perdiam o clássico para o Palmeiras, aos 39 do segundo tempo, o volante Bruno Otávio tentou arriscar de fora da área, mas não pegou legal na bola. Foi então que Milton Leite mandou essa frase para milhões de espectadores ligados no Sport TV aquele dia. Virou Pierre, olha só, Brilhan bateu de primeira. Ela rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo. Agora eu se consagro. E pegou de tornozelo na bola. A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio. Rapaz. Em mais um momento patético de Bruno Otávio. Esse é mais um caso em que jogador e narrador se resolveram anos depois. Menos mal, né? Médico do Brasiliense. Na terceira rodada da Série D de 2024, ano passado, o Brasiliense foi pro intervalo empatando com o Real Brasília em 0-0. Mas no vestiário, o técnico Paulo Roberto Santos recebeu críticas do presidente do clube, o que o deixou insatisfeito, pedindo demissão ali mesmo. Nossa. Detalhe, que era só a terceira partida dele no comando do clube. Por isso, o time do Jacaré foi comandado na segunda etapa pelo médico do clube,
O resultado? Vitória por 2-1. Rapaz, A nota no Twitter destacando a melhora no rendimento da equipe na segunda etapa. eu tô falando, velho, que esse Brasileirão, o Brasil, velho, o Brasil é maravilhoso, velho. Tem cada pérola, mano. Do nada o cara vai demitido, do nada tem um médico do time dirigindo o time, velho. Ai, meu Deus do céu. Em 1989, o Curitiba foi vítima de uma canetada da CBF. Basicamente, o clube estava punido e perderam o mando de campo, tendo que jogar contra o Santos em Juiz de Fora. Até aí, tudo bem. Eles estavam brigando por uma vaga na segunda fase com o Sport, que iria jogar contra o Vasco no dia 25, e o jogo contra o Santos fora marcado para o dia 22, ou seja, o Sport jogaria sabendo de quanto precisava vencer para avançar de fase. Mas aí, o Coxa conseguiu uma liminar no STJD para que os jogos fossem realizados na mesma data. Então, a equipe nem viajou para Juiz de Fora. Porém, no dia 22, a data do jogo antes da liminar, o Santos entra em campo e aguarda o juiz da WO. E no dia seguinte, a CBF derruba a liminar e pune o Curitiba com a exclusão do campeonato, rebaixamento para a terceira divisão e obriga o time paranaense a ressarcir o Santos e a prefeitura de Juiz de Fora em 400 mil cruzados novos. Nossa. Simples assim. O Coxa tentou reverter a situação no tribunal, mas tudo que ele conseguiu foi abrandar um pouquinho a pena, sendo permitido a jogar a segunda divisão já em 1990. Ok, né? Série C com 21 De clubes. 2011 a 2013, a Série C do Campeonato Brasileiro foi palco de diversas batalhas judiciais pelas vagas. Meu Na Deus edição do de céu. 2011, o Rio Branco já tinha se classificado para a próxima fase e jogado 3 jogos. Porém, a CBF decidiu excluí-lo da competição por infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é basicamente entrar na justiça comum para reverter alguma ação da justiça desportiva sem que todas as instâncias tenham sido esgotadas. E o Rio Branco fez isso junto ao governo do Acre para tentar anular a interdição da Arena da Floresta, que era onde o clube mandava os jogos. Foi aí que entrou o 13, que tinha sido o 5º colocado na Série D de 2011 e moveu ação na justiça pedindo a vaga do Rio Branco no ano seguinte. Daí entra o Araguaína, que tinha sido rebaixado no grupo do Rio Branco, alegando que se o Rio Branco fosse excluído, ele teria que cair no lugar do Araguaína e não subir mais um da Série D. Mas logo ele desistiu da ação com medo de represálias. No final das contas, para 2012, a Série C foi disputada com a presença do 13 e não do Rio Branco. Mas em 2013, a CBF entrou em acordo com os clubes e recolocou o Rio Branco na competição, junto do 13, fazendo com que a Série C tivesse 21 clubes. Afinal, subiram 4 da Série D, mais o Rio Branco, que não tinha disputado nada no ano anterior por causa do imbróglio judicial. Nossa. Mas não para por aí. Naquela edição de 2013, o Betim, que era o Ipatinga, perdeu 6 pontos por causa de uma dívida de 2006 com o Nacional da Ilha da Madeira. Detalhe, foi punido pela própria FIFA. Só que, com esses pontos a menos, ele que tinha pego a 4ª e última vaga para os mata-matas, caía para a 5ª colocação, classificando o Mojimirim para a segunda fase. Por isso, o clube foi para a Justiça Comum tentar pegar os pontos de volta, cometendo mais uma infração, aquela mesma que deu toda a confusão com o Rio Branco 2 anos antes, Jesus por entrar amado. na Justiça Comum. O que levou a CBF, logicamente, a excluir o time mineiro da competição. Mas o clube no tribunal conseguiu anular essa decisão e recuperar na justiça os pontos perdidos. Isso tudo algumas horas antes da partida de ida entre Mojimirim e Santa Cruz, já pelas quartas de final. E como a CBF não conseguiu derrubar essa liminar a tempo, o Betim voltava para a 4ª colocação e entrava no lugar do Mojimirim para jogar o mata-mata. Depois de finalmente ter sido eliminado no campo, o STJD excluiu o Betim da Série C e o rebaixou para a 4ª divisão por ter entrado na Justiça Comum antes de esgotadas as tentativas via Justiça Desportiva. E para não cair 6 clubes e sair de 21 para 19 participantes, a CBF decidiu salvar da forca um dos times que tinham sido rebaixados naquele grupo. E nessa, o Craque se manteve na 3ª divisão, mesmo com apenas 17 pontos conquistados, pro azar do Brasiliense, que estava no outro grupo e tinha feito 30, quase o dobro. E acabou sendo um dos 3 que caíram lá, por seu grupo com 11 times.
E por mais que ele tenha jogado 2 jogos a mais, repare que ele ficou com apenas 1 ponto a menos do que o líder da outra chave. Pior. Pela Série C de 2016, Guarani e ABC se enfrentavam buscando uma vaga na final da competição. O jogo da ida foi uma goleada do ABC por 4-0, fora o baile. Todo mundo já dava o elefante na final, até porque ninguém reverte um 4-0, não é mesmo? Errado. E foi aí que o Guarani aplicou um sonoro 6-0 no jogo da volta. Rapaz. De chance, 99% de fé, esse foi o lema do Bugre nessa Série C. Alex Santana limpou, bateu, golaço! Meu Deus do céu! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Meu Deus do céu! É do Guarani! Nunca mais alguém vai esquecer dessa noite! 23 de outubro de 2016! Deus vestiu a camisa do Guarani! A camisa envergou tanto o varal que foi parar no céu! Deus foi bugrino nessa noite! O Bugre avançou para a final da competição, onde deu de frente com o Boa Esporte. E aí levou um sacode mesmo, não teve o que fazer, mas pelo menos subiu para a Série B com o vice. Tá bom. Placar do Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro duelavam pela Série B de 2021, com transmissão da Globo. Vale lembrar que estávamos na reta final da pandemia. Portanto, a equipe de transmissão da Globo não estava no estádio, apenas os repórteres. O Vasco abre o placar no primeiro tempo e poucos minutos antes do final da partida amplia, 2-0. No lance seguinte, escanteio para o Cruzeiro e bola na rede, 2-1. Isso, pelo menos, é o que mostra o placar da Globo, porque ao marcar esse gol, os jogadores do Cruzeiro comemoram de maneira bem enfática, o que gera até um estranhamento ao narrador e o comentarista. Afinal, faltavam poucos segundos para acabar o jogo, e se eles quisessem buscar o empate, teriam que agilizar, pegar a bola e sair correndo para o meio do campo para dar a saída. Logo em seguida, o juiz apita o fim da partida, 2-1 para o Vasco, e apenas nesse momento o repórter chama 3 vezes pelo nome do narrador. Afinal, ele tinha uma informação importante a respeito do resultado final. O jogo não foi 2-1, e sim 1-1. O segundo gol do Vasco foi anulado, mas a equipe de imagem da Globo deu mole e não mostrou o VAR anulando nem nada. E logo depois que o jogo recomeçou, teve o ataque do Cruzeiro e o gol, que todos achavam ter sido gol de desconto, mas foi o de empate. E o repórter, que era o único que estava lá no estádio, também só foi obrigada pela moita. apito final. Eu imagino a quantidade de gente que viu o juiz apitar o fim do jogo, desligou a TV e só depois foi ficar sabendo que foi enganado pelo placar. Nossa. Realmente, tem coisas que só acontecem com o Vasco. Pior. Grêmio Barueri. Esse é um time que teve uma ascensão meteórica. Em 2009 chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma campanha muito digna, diga-se de passagem, terminando na 11ª colocação, o que levou o clube a disputar a Copa Sul-Americana e tendo o atacante Val Baiano brigando fortemente pela artilharia. O clube era basicamente bancado pela prefeitura de Barueri. 80% da receita do clube vinha de repasses. Ilegais, inclusive. Porém, a diretoria do clube brigou com o prefeito, o que fez o time perder o apoio e se mudar para Presidente Prudente, a mais de 500 quilômetros de distância. Nossa. Daí em diante foi tudo por água abaixo. Já em 2010, foram rebaixados para B na Lanterninha. Uma queda tão brusca que em 2014 eles já tinham ido parar na Série D. Nossa. Eles chegaram até a voltar para Barueri nesse meio tempo, mas não serviu de muita coisa. Hoje o clube praticamente não existe mais. E é apenas uma lembrança de tempos passados. Eu lembro desse time, vamos falar de Em nível técnico. 2019, durante o programa Jogo Sagrado, da extinta Fox Sports, que Deus a tenha, estava se discutindo a capacidade do Flamengo de Jorge Jesus disputar campeonatos com times europeus. Foi aí que o ex-jogador Carlos Alberto falou uma das frases mais incríveis da televisão brasileira. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid para jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Não tenho nada mais a adicionar. Nem eu também. Nem eu também, viu? Nem eu também. Em 2009,
o Fluminense era lanterninha e os matemáticos apontavam que o clube tinha 99% de chance de cair para a segunda divisão após somar 18 pontos em 24 rodadas. Nossa. Porém, novamente, futebol não é uma ciência exata. O Fluminense brigou com a calculadora e ganhou. Conseguiu uma sequência de 11 jogos invicto ao final do campeonato e rebaixou o Coritiba no ano do centenário dentro do Couto Pereira, gerando um quebra-quebra impressionante após o apito final. Eu lembro disso. Caso Victor Ramos. No ano de 2016, o Internacional lutava contra o rebaixamento e, na tentativa de se salvar, entrou na Justiça Desportiva como interessado no caso Vitor Ramos. Vitor era zagueiro do Vitória e havia um processo iniciado pelo Bahia que alegava que ele estava inelegível para jogar o Brasileirão daquele ano pelo Vitória. Basicamente, Vitor Ramos era jogador do Monterrey e em 2015 atua pelo Palmeiras por empréstimo. Ao final do seu vínculo com o Alviverde, o Vitória fez um acordo pelo jogador para 2016. Mas a janela de transferências internacional já tinha fechado. Porém, a CBF considerou essa uma transferência nacional, uma vez que ele sequer voltou ao México e estava atuando pelo Palmeiras. Ao término do campeonato, o Internacional pedia que o Vitória perdesse os pontos das partidas em que o zagueiro atuou, salvando o Colorado da degola. Porém, o STJD não quis levar o pedido adiante, inclusive acusando o Inter de ter adulterado e-mails que seriam provas. Os gaúchos, revoltados com a decisão, chegaram a mandar o caso para a Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte, onde também não foi adiante. No final das contas, o Inter não teve o que fazer, a não ser aceitar a Série B. Pelo menos, ele foi inocentado da acusação de falsificação. Manipulação de resultados da Série D. Por serem partidas de menor visibilidade, com jogadores que recebem pouco, se recebem, e com nível técnico duvidoso, a Série D se torna a mais vulnerável para a manipulação de resultados. Faz sentido. Só em 2023, tivemos 13 jogos com suspeitas de manipulação. Infelizmente, isso já se tornou comum. Ainda mais com tantos jogos acontecendo no escuro, ou seja, sem transmissão. Em 2024, a PF deu início à Operação Jogo Limpo, para investigar a partida entre Inter de Limeira e Patrocinense. Segundo o relatório, foi descoberto que apostadores sabiam que a equipe visitante sofreria pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. A primeira etapa terminou 3-0 para a Inter, com um gol contra e vários lances bem bizarros. Inclusive, a maior goleada de uma partida de campeonato brasileiro, o 10-0 do Brasiliense sobre o Interporto, que a gente mencionou na primeira camada, também é uma partida suspeita de manipulação. O presidente do Interporto, na noite daquela partida, registrou um BO alegando uma possível facilitação por parte dos jogadores do seu próprio time. Só naquela Série D, o clube sofreu 47 gols e marcou apenas 3. Nossa. Sua única vitória no torneio foi contra esse mesmo Brasiliense por 1-0 no primeiro turno, o que levantou ainda mais suspeitas. Das 13 partidas suspeitas de manipulação em 2023, o Interporto estava envolvido em 5. E olha que ainda tinha um time chamado São Francisco do Acre, que estava envolvido em 7. Nossa. Então, se você estiver assistindo alguma partida da Série D e vê uns lances meio esquisitos, pode suspeitar que tem coisa aí. É que, tipo assim, gente, é complicado essa questão. É que a Série D, ela não é muito vista no brasileiro. Tipo, muitas pessoas não acompanham, não tem muito acesso, também não se interessam também, né? E óbvio, com toda essa questão de polêmica, essas coisas lá de tudo que tem, é certo que sempre vai ter alguma polêmica em relação à manipulação de resultado. Sempre vai ter, gente, não tem como. O futebol brasileiro hoje tá de ladeira abaixo por questão disso. Sempre vai ter alguma manipulação de resultado para alguma coisa. Sempre vai ter. Não tem jeito. Sempre vai ter alguma manipulação esquisita. Mano, e aí que é complicado no caso. Não é complicado nesse sentido. Porque não tem incentivo, os atletas não são incentivados a disputar, não tem comando, não tem coisa de tudo. E aí vira essa várzea como é que é a Série D. Infelizmente é uma várzea porque não tem incentivo, a galera não ajuda também, então é complicado nesse sentido. Em 2020, o Imperatriz do Maranhão fez a pior campanha da história da Série C, e essa marca dificilmente será superada.
O clube, em 18 jogos, não venceu nenhuma partida. Nossa. Só empatou uma e perdeu as outras 17. Esse empate foi um 0-0 com o Remo na terceira rodada. Um aproveitamento de 1,8%. O clube marcou 10 gols e levou 60. Levou 6 do Paysandu, 5 do Remo, 6 do Santa Cruz, 7 do Botafogo da Paraíba e mais 7 do Ferroviário. Meu Deus do céu. Palmas 2020. Nesse mesmo ano de 2020, tivemos a pior campanha da história de uma competição nacional. O Palmas, na Série D daquele ano, venceu 0 partidas, empatou 0 partidas e perdeu 14. Um total de 0 pontos, 4 gols marcados e 39 sofridos. Essa só não é a pior campanha se você considerar os menos 9 pontos do Vila Nova de Minas em 2014. Mas na ocasião, o clube tinha sido punido pela escalação irregular de um jogador e perdera 14 pontos no tribunal. Ou seja, em campo ele conquistou 5 e conseguiu terminar só com menos 9. Negativou no caso, isso que é pior, negativou. Em campeonatos brasileiros, tiveram pelo menos 2 eliminações por sorteio. Tem um vídeo aqui no canal que conta apenas histórias desse tipo se você se interessar. Em 1965, Eletrovapo do Rio de Janeiro e Desportiva do Espírito Santo empataram na ida, na volta e no desempate. Na época não existia disputa por pênaltis, e por isso o classificado foi decidido no cara ou coroa. Outro caso desse aconteceu em 1967 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Na oportunidade, o Galo teve mais sorte. Eu lembro, eu já vi isso inclusive. São Bento e Criciúma. Na Série C, em meio à pandemia, o São Bento de Sorocaba teve um surto de Covid e por isso teve que enfrentar o Criciúma com 21 desfalques. Nossa. Detalhe que ele já era o lanterna do seu grupo e o pedido de adiamento da partida foi negado pela CBF. Tava tudo dando errado. O time foi a campo com apenas 12 jogadores disponíveis e teve que improvisar o goleiro reserva no ataque durante o segundo tempo. Meu Deus. Mas mesmo com tudo isso, conseguiu arrancar o empate em 0-0, que pelo menos tirou eles da lanterna. Potiguar e Atlético Cearense. O Potiguar venceu o Atlético Cearense pelo placar magro na última rodada do grupo A3 da Série D de 2024. E o clube cearense precisava desesperadamente de um empate para se classificar. Foi quando, nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro John Wilker foi para a área para tentar a sorte e acabou fazendo um gol de bicicleta, que não só deu empate, como classificou a equipe para a próxima fase. Nossa! Só tem registros desse gol porque um torcedor abençoado lá no Edgarzão pegou o celular para filmar, porque esse jogo não foi transmitido para lugar nenhum. Tô falando? É o que eu tô falando, velho. Tem que ter incentivo pra transmitir a Série D. Nem sei lá o que, canal do YouTube que tenha pra transmitir. Mano, pega e transmite, velho. Isso é legal transmitir a Série D. Isso é legal pra galera ver a Série D. Porque, mano, é a quarta série do Brasileirão. A gente tem, se tiver um dia algum canal do YouTube, algum rede de canal que transmite, mano, seria muito bom ver. Porque seria legal ver a quarta divisão. Série E. Esse tópico se refere à possível criação de uma quinta divisão no futebol brasileiro, que vira e mexe é discutida, mas não se sabe se algum dia vai sair do papel. Essa divisão seria necessária para dar mais calendário a muitas equipes menores, que só têm o estadual para disputar e ficam o resto do ano inteiro sem jogar, perdendo patrocínio, tendo que dispensar seus jogadores, comissão técnica, interrompendo trabalhos e etc., além também de dar uma desinchada na Série D. Mas para isso teria que mexer nos estaduais. Tem várias propostas por aí na internet, várias ideias, quem sabe eventualmente alguma delas vê a luz do dia. Eu achei legal se tivesse a série E. Era a reta final do Campeonato Brasileiro de 2009 e o atual tricampeão São Paulo vinha forte na briga pelo 4º título consecutivo. Na 34ª rodada, o São Paulo visitava o Grêmio e acabou tendo 3 jogadores expulsos no duelo que terminou empatado em 1-1. Foram eles Borges, Dagoberto e Jean. 3 pilares da equipe, sendo Dagoberto por vermelho direto, Borges e Jean pelo segundo amarelo. Mas a polêmica acontece no julgamento, pois o STJD decidiu punir os 3 atletas com 3 jogos de suspensão,
uma pena extremamente rígida, levando em conta 2 expulsões por segundo cartão. Com isso, o São Paulo teve que jogar desfalcado de 3 de seus titulares para 3 das 4 rodadas decisivas do torneio, onde o tricolor acabou deixando pelo caminho pontos importantíssimos contra Goiás e Botafogo. Se o São Paulo tivesse vencido um desses 2 jogos, ele teria sido campeão. Há torcedores que afirmam até hoje que a CBF influenciou para que o São Paulo não seguisse sua dinastia. Será? Felipe não pulou de propósito. Essa é uma teoria da conspiração que diz que o goleiro do Corinthians, Felipe, não pulou de propósito em um pênalti contra o Flamengo pelo Brasileirão de 2009. Na oportunidade, uma vitória do Flamengo tiraria da liderança o rival São Paulo, que buscava o 4º título consecutivo e naquela rodada desfalcado tinha tropeçado frente ao Goiás. A derrota corintiana também evitava que chegassem à ponta os outros rivais Palmeiras e Internacional. Colorado, que vivia o auge da sua conturbada relação com o Corinthians naquela década de 2000, sendo inclusive acusado de entregar o jogo para o Goiás em 2007 para a equipe paulista cair. Com a vitória rubro-negra, o Flamengo assumia a liderança na penúltima rodada. O título se confirmaria na rodada seguinte. Sobre o pênalti, anos depois o goleiro Felipe falou que ficou no meio porque achou que o batedor bateria no meio, entrando em contradição com o que ele mesmo falou na época, que não iria pular por discordar da marcação do penal. Apesar de não faltarem motivos, não existe nenhuma comprovação de que o Corinthians fez corpo mole e entregou aquele jogo. Nesse sentido, ninguém sabe, ninguém vai entender e todo mundo segue a vida. É isso. São Paulo e Fluminense. Se os paulinos se irritaram com a suposta entregada do Corinthians no Brasileirão de 2009, eles puderam sentir o doce gosto da vingança logo no ano seguinte. Dessa vez, era o Corinthians que liderava o torneio, mas a equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a 3 rodadas do fim, e tinha que torcer para o São Paulo arrancar pontos do Fluminense se quisesse se manter na liderança. E o São Paulo, que já não queria mais nada naquele campeonato, teve 2 jogadores expulsos e levou logo 4 do Fluminense, que assumiu a liderança e não largou mais, sendo campeão brasileiro. Nesse meio tempo, tendo jogado com o Palmeiras, inclusive, que também não tinha por que dar a vida. Flamengo e Grêmio de 2009. O Brasileirão de 2009 teve mais um jogo suspeito que mudou os rumos do torneio. Na última rodada, o Flamengo recebia o Grêmio, enquanto o Inter recebia o já rebaixado Santo André. Com a lógica se confirmando e o Inter vencendo o Santo André, o Flamengo seria obrigado a vencer o tricolor gaúcho para ser campeão. Caso contrário, o campeão seria o Internacional. Com a oportunidade de tirar o título do seu rival e sem interesse nenhum no campeonato, pois já não disputava nada àquela altura, o Grêmio escala os reservas e é derrotado por 2-1, o que gerou a fúria dos colorados que acusam os gremistas de corpo mole. Ai, Na meu época, Deus. a torcida do Inter recortou um trecho do jogo em que o atacante Bergson, ao entrar em campo, teria dito para Douglas Costa não chutar mais no gol. Mas não existe um vídeo em boa qualidade da cena e a conclusão foi tirada a partir de leitura labial, então não é confiável. Houve até um episódio curioso, pois um grupo de cerca de uma dezena de torcedores gremistas foram receber o time no aeroporto com hostilidade. Isso porque, segundo eles, o time teria dificultado muito o jogo para o Flamengo, jogado com vontade demais. Anos depois, Douglas Costa chegou a admitir que a equipe gremista não deu seu melhor naquela partida. Ai, meu Deus do céu, velho. É complicado isso, mano. Na moral. Não dá pra entender, velho. Simplesmente não dá pra entender. Sabe por quê? É que é o seguinte, velho. Mano, vai ter corpo mole de qualquer jeito, né? Vamos ser sinceros. Vai ter corpo mole de qualquer jeito, mano. Se o cara não quer ver o time ganhar dele, óbvio que vai ter. Mano, ainda questionando pra quê? Pra quê, mano? É isso. Nos anos de 2011 e 2012, a última rodada do Campeonato Brasileiro era composta por clássicos regionais. Isso para obrigar times que já não brigavam por nada no campeonato a jogar com seus titulares e com vontade, para evitar as tradicionais entregadas, que estavam bem em alta na época ali de 2009 e 2010. Mas a última vez que isso aconteceu foi em 2012, e o principal motivo para o fim foi a dificuldade na logística de segurança, pois estados como Rio e São Paulo teriam que dividir seus efetivos de polícia em 2 jogos, pois são 4 rivais. Uma forma de contornar isso era levar um dos clássicos para outra cidade.
Por exemplo, em 2011, Fluminense e Botafogo foram jogar em Volta Redonda para Flamengo e Vasco ser no Rio. Já com os paulistas, São Paulo e Santos foram lá para Mogi Mirim, enquanto Palmeiras e Corinthians duelavam na capital. Mas isso acabava sucateando o jogo, pois levava um dos duelos mais atrativos para o público para longe do mando dos clubes. Outra solução seria colocar jogos em dias diferentes, como feito em 2012. Mas caso o jogo fosse importante, alguém acabaria levando vantagem por já saber o resultado do seu adversário. Então, em 2013, uma votação foi feita e decidiu-se acabar de vez com os clássicos na última rodada. E aí, você gostava da ideia? Pra mim, tanto faz. Durante o Brasileirão de 2003, o Juventude ia aplicando um sonoro 6-1 no Corinthians dentro do Alfredo Jaconi. E quando o jogo já entrava nos acréscimos da segunda etapa, o repórter da Globo entrevistou o técnico Geninho do Corinthians. E ainda no banco, com a bola rolando, o técnico se demitiu ao vivo para milhões de telespectadores. O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho, ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? É pouco provável, mas de todo jeito. Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza, com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva. A gente machucada, renovação. Mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Acho que não fica depois disso? Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Bom, tá aí então, né, cara? Eu vi, inclusive. Imaginava, né? É o que eu imaginava, e o Mauro Naves acaba de dar o toque com o Geninho. Ao que tudo indica, né? O Geninho vai pedir para sair do Corinthians antes de Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável, ele vai dar a notícia, né? Que tá saindo do Corinthians. Foi a declaração do Mauro Naves, do Geninho, pro repórter Mauro Naves. Fim de jogo, 6 para o Juventude. Fortaleza 4, CRB 0. Na Série C de 2011, o Fortaleza precisava de uma goleada contra o CRB e secar o Campinense para escapar do rebaixamento para a Série D. A matemática para o Fortaleza ficar era: caso o Campinense vencesse o Guarani de Sobral por 1-0, o Fortaleza precisaria vencer o CRB por 4-0. As partidas aconteciam no mesmo horário. E nos minutos finais, o Campinense abriu o placar. Uma notícia devastadora para o Fortaleza, que ia vencendo o CRB por apenas 2-0. E é aí que começa uma sequência de lances bem bizarros, para dizer o mínimo. Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles o goleiro, expulso por chutar a bola no Gandula. E como o clube alagoano não tinha mais trocas, tinha um jogador de linha no gol. E a partida estava atrasada em relação ao jogo de Campina Grande, porque do primeiro para o segundo tempo, os jogadores do Fortaleza trocaram de uniforme e subiram com a camisa branca. Detalhe, eles tinham acabado de jogar o primeiro tempo contra o CRB, que estava vestindo uma camisa branca. Gol do Campinense! Gol do Campinense! Gol do Campinense em Campina Grande! O Fortaleza vai cair e o Galo vai se classificar. Gol do Campinense aos 45 minutos do segundo tempo. Campinense 1, Guarani 0. Festa pro torcedor do Campinense, festa pro torcedor do CRB. César. O Galo está classificado, Edson Moura. E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol aqui. Olha os o jogadores, gol do o banco reserva. O gol do Campinense na tela da TV Pajuçara. Gol do Campinense. Olha a festa do Marco Antônio, Edson Moura. Olha o Fortaleza, Carlinhos Bala. Gustavo Papa. Gol do Fortaleza. Gustavo Papa faz o terceiro aos 39. Fortaleza 3, CRB 0. Carlinhos Bala tá correndo dizendo: falta 1. Forma melancólica a sua participação do CRB. Para mim, um novo treinador
deve vir para o Clube de Regatas Brasil. E, claro, contratar mais 2 ou 3 reforços, que era, inclusive, planejamento do Clube de Regatas Brasil. O CRB tem, ir para outra fase é como começar toda uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais 2, o Fortaleza. Vence por 3-0, olha a batida pro gol, Vinicius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. E o gol do Fortaleza acontece mais um no estádio Presidente Vargas. 4 para o Fortaleza, 0 para o CRB. Isso é uma vergonha nacional, isso aí o Brasil tem que mostrar isso. Tem que contar essa história, alguém tem que relatar isso. 5 minutos. Inteiro. Você acredita que o jogador do Fortaleza, César, veio pedir para os jogadores do CRB deixar levar mais um gol? É brincadeira, César. É brincadeira. O quarto árbitro não vem aqui não, ó. Tirar o auxiliar, professor. É inacreditável, César. Acabou o jogo, a vitória do Fortaleza. O que eles queriam aconteceu. Fora o vídeo dos jogadores do banco do Fortaleza pedindo descaradamente para o jogador do CRB entregar mais um gol, o que mais levantou discussão foi Carlinhos Bala dizendo para os adversários que faltava um gol na comemoração do terceiro, o que segundo ele era uma provocação e não um pedido, e a câmera flagrando o jogador do CRB supostamente falando para o goleiro deixa fazer poucos segundos antes do quarto gol do Fortaleza. Segundo o relato do próprio jogador, ele na realidade disse deixa bater. Ele estava se referindo ao tiro de meta. Houve tentativas de se comprovar alguma compra de resultado, mas o caso foi arquivado e ninguém foi punido. Vale dizer que no outro jogo do grupo, o Campinense foi extremamente beneficiado, com um gol impedido e um gol do Guarani de Sobral mal anulado poucos minutos antes. Não dá pra entender nesse caso. Tipo, mano, eu parei, tipo assim, pra tentar entender, assim, de certo, pra ver o que realmente estava acontecendo. Mano, literalmente não entendi absolutamente nada. Não entendi absolutamente nada nesse caso. Sabe o que isso... Sabe o que isso... Sabe o que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Se o cara fez o gol, fez. Se não teve votação, mano, não sei também, velho. Nunca vou entender esse caso. Mas enfim, bora continuar. Em 2011, o Atlético Mineiro tinha a faca e o queijo na mão para realizar o sonho de todo torcedor, rebaixar seu arquirrival. Só que ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca no próprio estômago. Naquele esquema de clássicos na rodada final, o Cruzeiro precisaria somar pontos frente ao Atlético, ficando de olho no Atletiba e no jogo do Ceará, que eram os dois adversários que poderiam ultrapassar a Raposa. Mas ele não precisou de nada disso porque fez sua parte. E muito bem. O Cruzeiro destruiu completamente o Galo, vencendo por 6-1 e escapando de sua primeira queda. O Cap até venceu seu clássico, mas de nada adiantou. Ele acabou caindo no lugar. Nossa. Gol de mão do bar. Em 2012, o Palmeiras perdeu para o Inter por 2-1. Um resultado catastrófico para a equipe alviverde, que lutava contra o rebaixamento. A polêmica fica por conta do gol de empate que o atacante palmeirense Barcos marcou, com a mão. O problema é que o juiz e os bandeirinhas não viram irregularidade e deram o gol. Porém, segundo relatos, o delegado da partida havia perguntado aos repórteres se o gol foi legal, e eles, com a imagem e as câmeras da TV, disseram que não. Com a negativa, ele informou ao quarto árbitro, que falou com o juiz e anulou o gol. Uma prática ilegal, afinal era 2012 e não existia VAR. O Palmeiras chegou aí para a justiça tentar a anulação da partida. Uma situação no mínimo inusitada, porque eles queriam anular a partida por causa de um gol de mão que foi ilegal, mas foi mal anulado ao mesmo tempo. Nossa. Inter rebaixado pela FIFA. No início dos anos 90, o Internacional contratou o jogador Silas, do Central Espanhol do Uruguai, pelo valor de $100 mil, mas não pagou. Por conta dessa dívida, o Central Espanhol entrou com ação na FIFA que ameaçou rebaixar o Colorado para a segunda divisão. E de fato, o Inter chegou a ser considerado rebaixado por 3 dias, até um acordo ser feito e o Inter retornar à primeira divisão. Em 2007, Goiás e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. E na última rodada, com a vitória do Goiás sobre o Inter e o empate do Corinthians com o Grêmio, o Corinthians acabou rebaixado e o Goiás permaneceu na Série A. Na entrevista pós-jogo, o volante do Goiás, Amaral, se empolgou
e falou isso aí pra TV. Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade de ir, conseguimos essa vitória aí, estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Alguns anos depois, ele foi jogar no Palmeiras, e algo me diz que essa entrevista deu uma ajudinha. Aí, tipo assim, o ressentimento com esse cara ficou alto praticamente depois disso, no caso. Então, mano, dá pra ver como que o futebol ele é uma coisa, tipo assim, é tão pequena no caso, assim, ele é tão pequeno assim, mano, mas tipo assim, literalmente, velho, dá pra entender, tipo assim, provocação, coisa errada e tudo, né? Você já imagina como é que é, né? Então dá pra realmente entender a situação, como é que ficou aqui, inclusive. Desistências por problemas financeiros. É muito comum com equipes brasileiras, principalmente em divisões inferiores. Nesse ano de 2024, por exemplo, Vila Nova e Democrata optaram por não disputar a Série D por esses motivos. De 2019 pra cá, em todas as edições da Série D, houve pelo menos um time que declinou o convite, alegando dificuldades financeiras. Seletivo para Libertadores de 99. Para a Libertadores de 2000, a Conmebol decidiu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Com isso, o Brasil, que teria direito a 2 vagas, ganhou mais 2. Agora serão 4 brasileiros na disputa. E a CBF foi pega meio de surpresa, porque ela não tinha maneira de definir essa 4ª vaga. Iria o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o vice-brasileiro e quem mais? Lembrando que na época a fase final do campeonato era um mata-mata, ou seja, não tinha essa de leva o terceiro, porque não tinha uma disputa de terceiro, não estava previsto no regulamento. Por isso, a CBF criou para 1999, e apenas para aquele ano, um formato de torneio relativamente comum aqui na América do Sul, mas que nunca houve antes no Brasil. Uma seletiva para a Libertadores. Ela juntou todos os representantes do campeonato que não estavam na fase final e nem tinham sido rebaixados, e botou eles em um mata-mata, onde o campeão levaria a vaga para a Libertadores. Os clubes que iam sendo eliminados da fase final do Campeonato Brasileiro iam sendo adicionados na seletiva, e por isso que São Paulo e Vitória aparecem direto na semifinal. O campeão foi o Atlético Paranaense, que conseguia pela primeira vez em sua história a vaga para a Libertadores. Caramba! E pode-se dizer que esse torneio foi quase uma Copa do Brasil. E do jeito que as coisas são, eu não duvido nada que no futuro ela pode até ser considerada uma. Pode ser. Rebaixamento do Flamengo em 95. Pessoas falando que o Flamengo foi rebaixado no ano de seu centenário, em 95, mas virou a mesa e permaneceu na elite. Eu dei risada porque a animação dele que faz assim, com os coletivos é muito engraçado, velho. Eu fico rindo por conta disso. Porém, essa informação não procede. O Flamengo de fato teve um centenário péssimo, ficando em uma das últimas posições do campeonato. Porém, naquele ano, só caíam 2 equipes. E isso não foi uma mudança de regulamento em cima da hora, como algumas pessoas dizem. Afinal, desde o fim dos anos 80, cair 2 era meio que o padrão. Só começaram a rebaixar 4 times em 97, 2 anos depois. Se o Flamengo tivesse ficado entre os 4 últimos em 97, ele teria caído. Como foi em 95, ele não caiu. Faz sentido. Tartá era jogador do Fluminense e estava emprestado ao Atlético Paranaense durante o início de 2010. Mais um caso envolvendo o Fluminense e a justiça no meio. Tô falando. Ele já havia sido 2 vezes punido com o cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro. Caso sofresse o terceiro, seria suspenso. Quando retornou para o Fluminense, acabou sofrendo o 3º amarelo contra o próprio Cap e por isso ficou de fora da partida contra o Grêmio. Em seguida, ele levaria amarelos contra Inter, Vasco e Palmeiras, ficando de fora também da última rodada, cumprindo suspensão. Até aí, tudo certo. Porém, na Série B daquele mesmo ano, um atleta do Duque de Caxias tinha levado um amarelo atuando pelo Ipatinga e posteriormente mais 2 pelo Duque. Mas ele seguiu atuando até ser amarelado 3 vezes pelo seu novo clube. Esse caso foi levado ao STJD e a equipe da Baixada foi absolvida, não sofrendo nenhuma punição. E é aí que as pessoas falam que o Fluminense deveria perder pontos, pois baseado nessa decisão, o jogador do Flu deveria cumprir suspensão na rodada 35 contra o Goiás, após ter levado o 3º amarelo atuando pelo tricolor contra o Vasco. Só que isso não faz sentido nenhum, uma vez que a absolvição do Duque de Caxias no julgamento não torna a ação deles a correta. E é aí que entra a declaração do Procurador-Geral do STJD.
que no caso do Duque, defendeu que o resultado conquistado em campo por mérito esportivo deveria ser mantido. Mas essa declaração acabou gerando polêmica mesmo 3 anos depois, em 2013, quando o mesmo STJD decidiu pela retirada dos pontos de Flamengo e Portuguesa, rebaixando a Lusa sem respeitar o resultado do campo. E isso, querendo ou não, se transformou numa grande bolha. E você sabe que hoje a Portuguesa tá falida por aí, mas é que tá voltando aí, inclusive. Internacional e Paysandu se enfrentavam pela 29ª rodada do Brasileirão 2002. O Papão já tinha escapado do rebaixamento, mas o Internacional precisava muito da vitória. Uma derrota o jogaria na 2ª divisão. E segundo as más línguas, 4 jogadores do Paysandu teriam recebido uma grana para fazer corpo mole. Isso chegou até os ouvidos do presidente do Papão, que anos depois confirmou a história e disse que chegou a oferecer dinheiro para que eles não entregassem o jogo. Mas nada feito. 2-0 para o Colorado, que se salvou da 2ª divisão. O interessante é que se o Inter caísse, teríamos Botafogo, Palmeiras e Internacional na 2ª divisão de 2003. Isso aqui seria a Super Série B de 2003, né? 2003. Em 1997, a TV Globo divulgou gravações telefônicas que revelam mais um esquema de corrupção e manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Mais um. Nesses telefonemas, é possível ouvir Ivens Mendes, que era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, pedindo dinheiro para Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e Alberto Dualib, presidente do Corinthians, em troca de favorecimentos na arbitragem. Esse dinheiro seria para Ivens Mendes se lançar como deputado federal. Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Você tá por Duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador, que esse Oscar é meio unha de cavalo. Meu Deus do céu. Não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo, que vai sair o que você quiser. Na justiça comum, o processo não foi muito longe, porque os áudios foram coletados de forma clandestina, legal. Portanto, não serviam de prova. E como esses eram os únicos indícios de crime, ninguém foi punido. Já na parte... Tem noção, velho? O áudio foi captado de forma alternativa e o cara não... Mano, mesmo assim não conta como prova, velho. Mano, vai entender, velho, na moral. Desportiva, a CBF baniu Ivens Mendes do futebol. Mas os presidentes de Atlético e Corinthians passaram praticamente ilesos. E para não falar que não teve nada, o Atlético Paranaense começou o Brasileirão de 97 com 5 pontos negativos. E só. O Corinthians, por exemplo, não sofreu nenhuma punição. Outra ação tomada foi de cancelar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96. Com isso, Fluminense e Bragantino acabaram salvos, apesar de não terem nada a ver com a história. E foi meio que o jeito que a CBF encontrou de colocar panos quentes na situação e tirar o foco dos dois clubes envolvidos no escândalo. Inclusive, isso gerou essa magnífica foto do presidente do Fluminense estourando champanhe em comemoração à virada de mesa. Nossa. O que acabou sendo meio inútil no final das contas, porque só adiou a queda. O Fluminense cairia logo em 97. Faz todo sentido. Você provavelmente já se deparou com essa imagem pela internet.
uma suposta derrota do Fluminense para o Lagartense por 3-2 na Série C de 99. Desculpa estragar a magia, mas infelizmente tenho que dizer que esse jogo não aconteceu. Essa imagem é só mentira. Para não falar que esse jogo nunca aconteceu, ele na verdade foi pela Copa do Brasil de 99, e o Fluminense se deu melhor. Venceu a ida por 1-0 e a volta por 2-1. E embora os nomes também sejam falsos, o Lagartense entrava em campo com Mocambo, Carlinhos Riachão e Adocica. Naquela Série C de 99, o Fluminense não enfrentou o Lagartense, porque o time de Sergipe sequer disputou o campeonato. Eles até se classificaram, pois venceram o Sergipano de 98, mas abriram mão da vaga por dificuldades financeiras. Ah, mano. Eu tô tentando não rir, velho, sabe por quê? Tem um cara no time chamado Adocica, velho, não. Ele fala, Adocica, meu amor, Adocica, mano, não, eu tô tentando não rir desse negócio, velho, não dá, velho, não dá. O cara mete um Adocica, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Eu não tanco essas coisas, velho. Eu não tanco essas coisas, na moral, velho. Ai, ai. Na estreia da Série D de 2019, o Motoclube venceu o Atlético de Roraima por 2-0. Mas, Ficou bem parecido do Fluminense, né? Tudo invertido. Nossa. Ele não só deu a vitória por 2-0 pro Atlético, como errou os autores dos gols. Depois de toda essa confusão, ele jogou a culpa toda nas costas do auxiliar, dizendo, abre aspas, meu quarto árbitro faz a cagada toda na súmula e eu pago o pato de lambanceiro. O quarto árbitro disse que o caso ficou no passado e que seu pensamento está no próximo jogo. Meu Deus do céu. Em 1986, o jogador Carlos Alberto, do Sergipe, foi pego no exame antidoping depois de uma partida contra o Joinville. Por isso, a partida que terminara 1-1 virou uma vitória para o Joinville. Esses pontos a mais que o Joinville ganhou poderiam deixar o Vasco em uma situação difícil de classificação. E se o clube não se classificasse, significaria que ele jogaria a segunda divisão no ano seguinte. Caramba! Então, o time carioca articulou com outros grandes para tentar reverter essa decisão no STJD. E menos de 24 horas depois, a CBF, sem mais nem menos, eliminou a Portuguesa do campeonato porque ela estava movendo uma ação contra a Federação Paulista na Justiça Comum, o que é ilegal. Dessa forma, a CBF abriria uma vaga para o Vasco na próxima fase. Daí, os clubes paulistas se posicionaram contra, ameaçando boicotar o campeonato, o que levou a CBF a readmitir a Lusa. Nesse meio tempo, o Vasco conseguiu anular os pontos dados ao Joinville, pelo doping do jogador de Sergipe, o que gerou uma imensa briga na justiça. Nossa. Foi aí que entrou um tal de Conselho Nacional de Desportos, que eu nem sabia que existia, mas pelo jeito é o chefão dos chefões do esporte brasileiro. Ele determinou que o Vasco e o Joinville participassem da segunda fase. E a CBF aproveitou essa brecha para classificar Santa Cruz, Náutico e Sobradinho, que tinham sido eliminados, com a justificativa de reequilibrar os grupos. E esse foi só mais um capítulo daquele complexo brasileirão de 80 times que a gente mencionou lá na camada 1. Nossa. Eu tô falando, cara, que, mano, antigamente o futebol era uma várzea, né? Era uma várzea do caramba, antigamente. Lembra que lá na primeira camada eu disse que em 1986 a CBF decidiu unificar todas as 3 divisões em uma só? Então, por isso a Série B daquele ano meio que não existiu de fato. Mas 4 grupos daquele campeonato, os grupos E, F, G e H, continham os times que deveriam jogar a Série B e eram considerados como a segunda divisão. Os campeões dos grupos foram 13, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. E como não teve um cruzamento entre eles, Central e 13 se intitulam campeões da Série B de 1986. Meu Deus do céu, velho. É um Flamengo Sport de novo aqui, mano. De novo vai ter. A Inter de Limeira cogita pleitear o título caso os outros 2 clubes consigam reconhecimento oficial da CBF. E o Criciúma, em 2023, também demonstrou interesse em ser reconhecido. Ou seja, os 4 se dizem campeões da mesma Série B. Apesar disso, a CBF não reconhece nenhum. Coisa muito parecida aconteceu com o Paraná em 2000, pois ele foi campeão do módulo equivalente à Série B, mas que oficialmente não era uma segunda divisão, pois na mesma edição ele teve o direito de disputar a fase final
com os clubes da elite. E em 2023, ou seja, 37 anos depois do ocorrido, foi levantada a hipótese de se disputar um quadrangular entre os 4 para definir o campeão. Mas não rolou, a ideia não foi pra frente. Mano, torneio de 86 vai disputar agora com um time agora tudo diferente? Faz o menor sentido, velho. Em outubro de 1982, a revista Placar escancara um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como máfia da loteria esportiva. A loteria esportiva era o principal jogo de azar da época, mantida pela Caixa Econômica Federal. Acho que eu já vi isso daqui. Um grupo de apostadores que cooptavam jogadores, dirigentes e empresários para arranjar resultados, conseguindo assim lucrar em cima das apostas. Essas suspeitas já vinham desde o final dos anos 70. 78. E a matéria acusava 125 pessoas de envolvimento. Dessas, apenas 20 foram indiciadas e ninguém foi preso. Entre os acusados estavam 2 campeões mundiais pela seleção brasileira, Amarildo e Marco Antônio. Nossa. O caso foi abafado e gerou pouquíssimas consequências. Como costumam dizer, terminou em pizza. Quem mais saiu prejudicada à época foi a própria denunciante, a revista Placar. Nossa. CBF, você é uma vergonha. Na 22ª rodada do Brasileirão de 2014, o Botafogo enfrentava o Bahia no Maracanã, e Emerson Sheik foi o grande destaque de seu time, marcando os 2 gols do Alvinegro. Porém, sua equipe acabou sofrendo a virada após ter 2 jogadores expulsos, sendo um deles o próprio Emerson. Ele, que já tinha reclamado da arbitragem ao levar o primeiro amarelo por reclamação, após ser expulso, se dirigiu até a câmera posicionada fora do campo e expressou todo seu carinho para a entidade máxima do futebol brasileiro. Você é uma vergonha, 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 vergonha. Nesse caso aqui ele foi punido? Acho que não, né? Ele, no caso, ele fez uma coisa que ele tinha que fazer, que no caso era um protesto dele. E é normal, cada um tem seu protesto pra fazer. Super normal isso acontecer. Internacional e Goiás. Como já foi mencionado aqui nesse iceberg, existe uma grande polêmica que envolve o jogo entre Goiás e Internacional, pela última rodada do Brasileirão 2007. Na oportunidade, a vitória do Goiás, somada ao Corinthians não conseguindo vencer o Grêmio no Olímpico, jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento, consequentemente, na 2ª divisão. E como não podia ser diferente, fica o questionamento sobre a postura do Internacional naquela derrota. Afinal, ainda estava fresco na memória dos colorados a perda do título brasileiro em 2005 em função dos desenrolares da máfia do apito e da polêmica arbitragem do jogo decisivo entre as equipes. Muitos dos jogadores do Internacional ainda eram os mesmos e se sentiam injustiçados. O gol da vitória do Goiás foi marcado de pênalti após 3 tentativas. Klemer defendeu as 2 primeiras cobranças de Paulo Baia, mas o juiz mandou voltar as 2, porque o arqueiro se adiantou. Na 3ª tentativa mudaram o cobrador, e aí sim saiu o gol que livrava o Esmeraldino da 2ª divisão. O goleiro do Corinthians, Felipe, insinuou que houve sim entregada, e um diretor do Goiás chegou até a dizer que o clube tinha uma dívida de gratidão com o Internacional. E é bom enfatizar que não só essa, como qualquer acusação de entregada, praticamente nunca pode ser provada 100%. Exato. Aqui ele fala, existe uma dívida de gratidão internacional de uma certa maneira, nos ajudou há 2 anos atrás a não cair. E se depender de mim, a que voz do Internacional conseguiu o título. Declarou Marcos Figueiredo, diretor de futebol do Goiás, da Rádio Bandeirantes. Rapaz. Sempre que alguém fala que teve, o outro vai lá e desmente. Enfim, sempre vai ficar nessa área de especulação. Sempre, sempre, sempre. Bom, rapaziada, essa foi a parte 2 do iceberg. Assim que possível, eu vou postar o vídeo completo aqui no canal, com as 2 partes já feitas, mais o complemento da 3ª parte, com a última camada. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve para você não perder a mais bizarra camada do futebol brasileiro. Se você achar que eu esqueci de algum tópico, comenta aí que dá tempo de eu arrumar para colocar na versão definitiva quando o vídeo sair completo, que provavelmente vai ter mais de 2 horas. Eu sei que esse vídeo saiu um pouquinho mais tarde do previsto, peço perdão. Não, mas tá de muito boa. disso foi em função de eu ter começado a fazer ele muito depois do planejado, porque meu PC explodiu quando eu tava renderizando a parte 1, e eu tive que dar um jeito nele primeiro para só depois começar esse. E também porque minha ambição não me permitiu fazer nada mais curto do que isso. Toda hora o vídeo só aumentava e aumentava, ao invés de diminuir. Mas o resultado ficou bem legal, espero que vocês tenham curtido.
Então, por esse mês foi isso. Até a próxima parte. Tamo junto. Tamo junto demais, velho. Pô, muito bom, mano, esse vídeo aqui. Muito interessante saber. Estamos ansiosos para a última parte, a parte mais bizarra desse iceberg. Mas, gente, esse aqui foi o vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito bom, cara, o canal do História do Futebol. Lembrando que quem não deixou o like, deixa o like aqui no vídeo também. Se inscreva no nosso canal também. Se inscreva no canal do História do Futebol também. Tá? Vamos logo sair a parte 3 desse vídeo aqui, que vai ser a versão definitiva. Como falou, o vídeo vai ser mais de 2 horas, mas, gente, dá pra entender, porque, mano, é muita informação, é muito tópico, é muita coisa que, tipo assim, mano, vídeo iceberg, cara, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás da notícia, tem que ir atrás da fonte, mano. É, tipo assim, é intensivo, cara, é entendido pra saber como, cara, que o vídeo iceberg dá muito trabalho. Então, gente, depois vão lá, deixa o canal, deixa um like no canal lá do História do Futebol. E se inscreva também lá, gente, também lá, tá bom? Que é muito importante dar um moral lá pra ele também. E se inscreva aqui também, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Um beijo, um queijo e aguardem, porque a parte 3 aí logo vai sair pra gente poder ver com vocês aqui, tá bom? Então é isso, galera, valeu, um beijo, se cuidem e até lá. E é nóis.